Seja bem-vindo ao Paternal Cast. Hoje nós temos aqui um convidado extraordinário, o apóstolo Jefferson Silvestre. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos bater um papo hoje sobre um assunto extraordinário, mas antes disso, eu gostaria muito que você se apresentasse aí para a nossa audiência, contasse um pouquinho quem é o Jefferson, de onde o Jefferson veio, para onde o Jefferson vai. Uau. Fica à vontade aí na casa, viu? Seja bem-vindo. Bom ter você aqui. Amém, querido. Muito bom estar aqui. Eu sou Jefferson Silvestre, casado com a Elizabeth Silvestre, pai de 4 filhos, nascido aqui na Baixada Santista, em específico em Cubatão, mas morador de São Vicente há 43 Uau. anos. Tudo Então, isso eu sou já? mais vicentino do que cubatense. E presido uma igreja há 17 anos. Pela misericórdia de Deus, temos pregado o evangelho aí já há mais de 20 anos. Uau. O Jefferson é um projeto de Deus. Eu fiquei surpreso com 40 anos já em São Vicente, rapaz. 43 anos. Rapaz, 43 anos em São Vicente. você está em São Vicente há mais tempo que eu. Graças a Deus. Me respeita. Hoje o nosso intuito é falar necessariamente de orfandade, paternidade. Eu conheço um pouco a sua história, Jefferson, e eu, nas nossas falas, percebia o que você carregava nesse sentido. Eu sempre tenho dito que, para ser um plantador de igreja, tem que ter um instinto paterno, não é? Tem que ter uma afeição, tem que ter ali um dinamismo de um pai. E a partir do momento que eu comecei a caminhar contigo, conversar com você, conhecer um pouco da sua história, eu me conectei com isso, né? Você sabe que é um dos assuntos que queimam o meu coração, não é? Paternidade, rejeição é um dos assuntos que de alguma maneira a gente ainda trabalha. Então, antes da gente desenvolver um pouco mais, eu queria que você contasse como é que você tem percebido esse assunto, orfandade, paternidade, você que tem caminhado em tantas igrejas, em tantos países, de que maneira você enxerga a ausência da paternidade, a presença da orfandade na vida dos cristãos ultimamente? Então, eu percebo que a igreja, hoje, é um assunto recorrente, pelo menos em algumas linhas, eu acho que mais na linha apostólica, né? As igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais, pouco falam a respeito desse assunto. Mas eu percebo que é um assunto muito recorrente dentro dessas igrejas, vou dizer assim, de modelo pós-moderno, né? Sim. Essas igrejas church, tem sido um assunto muito abordado. Porém, eu ainda acredito que precisa ser muito mais explorado, porque a gente percebe que não só a sociedade, mas a igreja, ela tem padecido dentro dessa questão da orfandade. Porque, na verdade, a gente vem de uma igreja... São muitos casos, é isso que você está dizendo? Muitos casos. Eu acredito que nós temos uma igreja de bons líderes e de péssimos pais. Uau. Entende? Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da capelania prisional e dentro da capelania, dentro da FEBEM, né? Hoje, acho que é Fundação Casa que fala, né? E a gente percebe quantos filhos de cristãos estão lá. E muitas das vezes filhos de pastores. Você está falando de orfandade literal nesse momento, ou só daquela sensação da falta de... Literal, nós temos... Porque quando a gente fala de orfandade, a gente precisa levar em consideração a seguinte questão. Existe a orfandade literal da ausência real do pai biológico e a orfandade dos pais vivos, que a gente poderia chamar de omissão, né? Então, quando a gente olha para dentro da igreja, a gente vê essa omissão muito clara. Como nós somos pastores, a gente lidar com as pessoas diariamente, com histórias diariamente, a gente percebe que há uma ferida aberta no coração de muitos jovens, de muitas mulheres, de muitos homens hoje, que eles ainda não conseguiram assimilar
a dor da ausência paterna. Eu ouvindo você falar, eu lembro que quando eu passei aquele período no sertão, você conhece parte dessa história? Sim. Uma das grandes crises que eu tive foi reconhecer o número de órfãos no sertão, porque lá é recorrente o pai viajar, ir embora, trabalhar fora, para mandar o recurso para a família e não voltar. E as crianças sertanejas, elas crescem sem os pais, buscando ali uma referência, só que é algo comum, chega a ser cultural a orfandade literal no sertão. E muito daquilo que foi acontecendo no meu coração sobre esse assunto, a minha compaixão, a misericórdia, as dores que eu comecei a perceber, inclusive na minha vida, foi porque eu olhava no olhar daquela criança sertaneja, daquele sertanejo, uma dor que ainda existia em mim. Então, com esse pano de fundo, você acredita que muito da orfandade que existe em nós é porque a gente percebe a orfandade no outro? Ou a gente descobre a orfandade em nós quando a gente percebe a orfandade no outro? Uau, complexa a pergunta, né? Eu acho que a gente começa a perceber a orfandade dentro de nós, eu acho que mais por associação. Porque quem está de fora enxerga com mais clareza o que está acontecendo, às vezes, no meio. Certo. E quando a gente começa a observar algumas histórias, observar o contexto de algumas pessoas, eu acho que a gente vai associando isso à nossa própria realidade. E aí a gente vai começando a entender. Eu acho que é isso que aconteceu com você, acho que isso que aconteceu comigo em alguns momentos. Quando a gente começa a ver a dor do outro e conviver de uma forma tão mais próxima dessas dores, e a gente começa a perceber que nós também temos. Corre o risco da gente, então, associar uma dor que não é nossa, que a gente nunca teve? Eu acredito que não é que a gente nunca teve, talvez a gente nunca percebeu a origem dela, né? Uhum. Eu acho que tem muito essa questão da gente associar a dor da pessoa, se conectar a essa dor, a essa ferida que está ali, e de repente a gente olhar para dentro de nós e enxergar que também, poxa, de repente era isso que eu sentia e eu não sabia explicar. Eu não sabia explicar. Uhum. Nós vem de um contexto, por exemplo, hoje está muito em voga essa questão dos problemas psicossomáticos. Certo. Mas na minha adolescência eu não ouvia alguém falar que estava em depressão. Resolvia no pau. Né? Eu não ouvia falar que alguém estava com TDAH, eu não ouvia falar. E eu acredito que não é que não existia, é que a gente não tinha esse conhecimento. Então, algumas coisas, quando a gente vê algumas pessoas hoje falando, a gente fala, poxa, era isso que eu sentia. Uhum. Era essa a minha dor e eu não sabia distinguir, não sabia entender. Sim. Porque não se tinha o conhecimento necessário. Né? Quando a gente fala de orfandade, paternidade, naturalmente a gente está conversando sobre uma figura de autoridade. Não é? Então, a gente vê que Deus, em essência, ele se demonstra pai. Jesus, quando ele ensina o seu povo a orar, ele começa ensinando a reconhecer a figura de autoridade como um pai. E eu penso que é exatamente nesse contexto em que os pais ensinam os filhos, ou que os líderes, como figura de autoridade, ensinam os seus liderados, que a gente precisa projetar a paternidade e a figura de autoridade de Deus. Sim. Eu vejo que quando a gente fala de orfandade é porque uma figura de autoridade não foi estabelecida. Mais até, pelo menos na minha humilde opinião, do que a nomenclatura pai é a figura de autoridade. Porque o pai como provedor, o pai como sustentador, essa representatividade que o pai biologicamente tem, na verdade é para posicionar uma figura. E com base em que eu tenho entendido isso, Jefferson? Com base no propósito do filho. Se a Bíblia ensina que os filhos são herança e são como flecha, o pai já sabe que ele precisa lançar e enviar. Sim. Então, com base nesse entendimento, eu tenho percebido que a filiação ou a paternidade está associada a representar uma figura de autoridade na vida desse filho, dessa filha, para que esta figura de autoridade represente o Pai Celestial. Sim. Bom, e só para concluir, então essa maneira de enxergar a paternidade
é exatamente o que evita de se gerar aquilo que a gente chama de orfandade. Porque a orfandade literal é o filho crescer sem o pai ou a mãe. Só que a gente pode dizer que ali teve um avô, teve um tio, e muitos desses órfãos vão dizer, não, mas meu pai foi meu avô. Em última análise, o que eu percebo em tantas conversas, na vivência? Os filhos que são órfãos ou se sentiram órfãos, eles na verdade são assim por causa da ausência da figura e não da nomenclatura, pai. Como que você vê isso? Então, quando a gente fala da ausência, eu vou falar de uma forma muito prática. Aquilo que eu tenho observado nesses anos de pastoreio, aconselhamento, a gente lidar muito com a questão da ausência. Eu acho que a ausência da figura gera ferida. Você já foi numa casa que não tem pai? Já. É como se tivesse uma casa que não tem limite. Ok. Uma casa que não tem pai é uma casa que não tem segurança. Por mais que a gente escute, né, aquele discurso da mãe solo, né, Dizendo, eu sou pai e mãe. eu sou suficiente, eu supro Eu todas, sou pai e mãe. eu supro todas essas necessidades. Você percebe que existe uma ferida aberta. Em algum momento, essa ferida vai ser exposta. Você fala então que isso é ausência. É ausência. A ausência, vamos lá. A ausência, ela gera uma ferida. Ok. Ela gera uma ferida. E essa ferida, ela pode se manifestar de várias formas. Porque a orfandade, ela vai ter consequências diferentes de indivíduo para indivíduo. Uhum. Por exemplo, existem indivíduos que eles vão manifestar essa orfandade de que forma? Com carência, com um sentimento de insuficiência, Incapacidade. com autoimagem, com problemas sérios da autoimagem. Uhum. Por contrapartida, alguns outros vão manifestar de que forma? Autossuficiência, Sim. né? Orgulho. Não quer mostrar fraqueza. Não mostra fraqueza, por quê? Porque ele aprendeu a lidar com a ausência de uma certa forma, ou ele usa essa autossuficiência como uma coraça para esconder a ferida da ausência. Para proteger. Para proteger, para dizer, não, eu não preciso de um pai. Uhum. Eu lido com muitos jovens dentro da periferia, que eu tenho um que hoje é bem sucedido profissionalmente e tal, e eu lembro que uma fala dele, ele falou para mim assim, cara, eu tenho muita dificuldade de me submeter. Por quê? Porque eu nunca tive um pai. Uhum. Então, porque eu sempre aprendi a correr atrás das minhas coisas, eu nunca tive alguém que fosse nas minhas reuniões dentro da escola, eu nunca tive alguém que pegasse o meu boletim para ver como é que estavam as minhas notas. Ou elogiasse ou desse uma bronca. Justamente, né? Então ele aprendeu a lidar com essa ausência e ele gerou uma coraça, se tornou um cara muito forte, mas se tornou um cara arrogante. Uhum. Né? Se tornou um cara arrogante, se tornou um cara que chega a ser autossuficiente ao ponto de pensar que não precisa de Deus. Ok. Entendeu? Eu cheguei aonde cheguei por causa do meu esforço. Eu mereço tudo. Eu mereço tudo e, enfim, para alguém isso parece ser muito bom, mas nós sabemos que não é bom. Tem alguma... Eu entendo o que você está falando e é interessante, porque tem então os dois lados. Tem aquele órfão que ele simplesmente vai para cima, regaça as mangas, faz acontecer, constrói aquilo que ele gostaria. Sim. E tem aquele que vai para o lado do vitimismo, né? Aquilo que muito dos terapeutas ou a psicologia fala que ou você rebela o padrão ou você repete o padrão. Sim. Então, a gente pode entender que com orfandade não é diferente. Ou esse órfão repele ou ele repete. A gente vai perceber isso, eu acredito que tem muito a ver com a personalidade de cada um. Certo. Então, eu não tenho como dizer, isso daqui vai repelir e aquele dali vai repetir. Eu acho que vai muito do quadro geral, né? Porque tem uns que realmente entram nesse lugar de vítima, uhum, e ele não consegue sequer dar um passo à frente. Sim. Mas os dois estão com a ferida aberta. Uhum.
Os dois têm problemas. E o que você acredita que é a cura para essa ferida de orfandade ou falta de paternidade? Como que você vê? Uau. Eu acho que a cura, ela parte do princípio que você reconhece que existe uma ferida aberta. Certo. Eu acho que o primeiro ponto é você reconhecer que tem alguma coisa errada. Por exemplo, como eu disse que tem os dois lados da moeda, né? A orfandade, ela se manifesta de duas formas, pelo menos a que eu acho que são mais claras para que a gente perceba. Eu acredito que você precisa reconhecer da onde que vem esse vitimismo. A psicanálise diz que você precisa resolver o seu menino. A criança que existe dentro de você precisa ser resolvida. Certo. Né? Então, eu só vou resolver um problema se eu primeiro detectar o problema. Se eu reconhecer que existe um problema. Concorda? Certo. E eu acho que talvez, para esse que está nessa postura de vitimista, seja mais fácil ele reconhecer que ele tem um problema, do que para o outro que se tornou autossuficiente reconhecer que isso também é um problema. E do ponto de vista bíblico, o Salmo 86, por exemplo, diz que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas. Uma vez que você trouxe que a psicanálise mostra que precisa reconhecer, de um ponto de vista bíblico, você acredita que essa cura também vem a partir do reconhecimento? Eu acho que, do ponto bíblico, aí é uma questão mais teológica, né? Mas de forma pragmática, reconhecer Deus como Pai, receber a paternidade de Deus. Eu acho que a orfandade dentro da igreja se revela muito quando a gente percebe que algumas pessoas não conseguem se relacionar com Deus como Pai. Eu estava agora na Holanda e eu conversando com alguém que é um cara extremamente assim bem-sucedido, um cara que ele conseguiu ser essa segunda face da moeda que eu falei. Certo. O cara venceu. E eu falei para ele, mano, amigo, você tem problema com orfandade. E ele parou. Não, aí eu falei assim, quer ver uma coisa que você vai concordar comigo aqui? Você falou para ele. Falei para ele. Falei, você consegue chamar Deus de pai? E ele paralisou, cara. Uhum. Porque ele disse, realmente, já um pastor, e ele não consegue fazer uma oração se direcionando a Deus como pai. Ele consegue enxergar Deus como Senhor, ele consegue enxergar Deus como soberano, como Deus dos exércitos, mas menos íntimo. Mas ele não consegue chegar nesse relacionamento onde ele enxergue Deus como pai. Uau. Olha que coisa terrível. Então, eu acredito que, quando a gente fala de paternidade, como curar essa questão da orfandade, é de fato você receber na paternidade de Deus. Sim. E para receber a paternidade de Deus, eu vou ter que olhar para dentro de mim e descobrir o que é que me trava. E aí é a hora em que você reconhece que tem algum problema. Sim. Eu lembro que na minha própria história, quando eu comecei a me dar conta de que parecia que talvez alguma coisa estava errada nessa área da minha vida, foi já na fase daquilo que chamam de adolescência para a fase adulta, e foi evidenciado por uma busca pelo reconhecimento. Essa era a busca que eu tinha, não é? Eu já contei isso aqui para você algumas vezes. E a minha busca pelo reconhecimento, ela era através do futebol. Então, eu jogava bola e eu queria ser elogiado, queria sair bem, eu queria o tapinha das costas. Depois que eu parei de jogar bola, naturalmente os elogios foram reduzindo. Por quê? Porque o meio ou o ambiente que eu recebia os elogios era no futebol. Era a única coisa que evidenciava para o mundo que eu era bom. Nas outras coisas eu não me considerava bom, eu não tinha nada relevante assim, não tinha um talento além do futebol que demonstrasse, pô, o Alexandre tem um futuro incrível, tem promessa, é promissor. Quando eu paro de jogar bola, sem que eu soubesse a origem, ou a fonte, ou o porquê, eu começo a entrar numa angústia, num conflito.
E eu fui checando, orando, buscando a Deus e querer saber o que estava acontecendo comigo. Eu fui chegando, Jefferson, na falta de elogio. A única coisa que tinha mudado da minha vida é que eu não jogava mais bola, eu não fazia mais gol, eu não ganhava mais jogo, logo eu não era mais elogiado. Uau. Com essa descoberta, buscando a Deus, com a Bíblia aberta, com o discipulador, com gente me orientando, a descoberta me leva que a questão do elogio era o que encobria A ausência. a ausência que eu tinha. O sentimento de orfandade. Eu fiquei desesperado, eu não sei você, né? Quantas vezes você já percebeu, meu Deus, onde isso vai parar? Porque a minha busca era uma busca. Então, quando eu me dei conta, eu queria a verdade. Então, se existe um Deus verdadeiro, eu quero viver a verdade. E eu fui percebendo que descobrir essa verdade era aquela ideia de cair para dentro de si. E eu fiquei preocupado porque eu pensei, onde isso vai parar? Porque eu só descobria que o problema era em mim e as ausências. Veja, as expectativas que eu tinha a despeito do meu pai, Sim. as expectativas que eu tinha a despeito dos meus líderes e tudo aquilo que eu acreditava que eles deveriam ter me entregue. Ou seja, nesse encontro honesto, eu entendi que eu precisava rever a minha expectativa e o meu conceito de paternidade e de figura de autoridade. Porque imagina, o meu pai, ele deu o melhor que ele pôde. Ele Sim. fez o melhor que ele pôde. Eu assumi a responsabilidade e deixei de responsabilizar o meu passado e o meu pai. Porque eu entendia que o fato do meu pai ser presente não tinha necessariamente impedido de eu sentir a dor da orfandade. Então, aí é uma questão importante, né? Quando a gente consegue olhar para dentro, e eu acho que aqui está a importância das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras, elas vão te fazer olhar de fato para dentro de você. Eu costumo dizer que a Bíblia é como um espelho que reflete o teu interior. Quando você começa a estudar as Escrituras, olhar para as Escrituras com um cuidado, e principalmente a respeito de paternidade, você começa a perceber que talvez os teus maiores problemas estão dentro de você. Sim. E quando você percebe isso, então você começa a distinguir, peraí, até onde isso é uma carência normal, natural, até onde é uma questão da minha personalidade, e até onde isso é uma ferida. Uhum. Essa ferida que está aberta dentro de mim, que faz eu procurar reconhecimento em todo momento, que faz eu ter atitudes que muitas das vezes são atitudes para mascarar essa ausência que eu tenho dentro de mim. Sim. Então, quando a gente fala como curar isso, eu acho que é através das Escrituras, como você mesmo falou. Né? Eu comecei a ler e aí começo a olhar para dentro de mim, e de repente eu começo a ver que, na verdade, o grande problema eram as expectativas que eu tinha. Né? A despeito do meu pai, a despeito da minha casa. E pensando nisso, eu vejo que muito desse sentimento de orfandade, ele nasce também por frustrações que você vai durante a vida, eu acho que ali, primeira infância, adolescência e juventude, você vai tendo. Uhum. Às vezes, quando você vem de um lar que não tem uma estrutura, e aí eu estou falando não só de lares de pessoas que não professam a fé, às vezes até de lares cristãos. Na grande maioria das vezes a gente trata, né, nós temos uma escola chamada Escola Homens do Reino e Mulheres do Reino. Nessa escola a gente tem uma matéria sobre paternidade. Cara, já tive dias ainda que a gente está ministrando e literalmente a pessoa se levantar da cadeira e sair correndo. Correndo, dá um ataque mesmo, assim, de falar o que está acontecendo. E de terem que pegarem lá a pessoa, não deixarem ela sair correndo pela rua, segurar ela para tentar entender. E ouvir de algumas pessoas dizer, poxa, eu nasci dentro da igreja, eu tinha meu pai, eu tinha minha mãe, eu tive uma liderança e nunca percebi que dentro de mim havia uma ferida tão grande concernente à minha paternidade. Uhum. Orfandade. Então, o que acontece? Quando a gente começa a mexer nisso, a gente vai perceber
que existem muitas pessoas doentes, e eu acho que talvez seja o ponto crucial, é o ambiente Certo. onde essas pessoas foram geradas, onde elas foram formadas. Eu digo que algumas pessoas não foram formadas, elas foram deformadas, né? E muitas das vezes elas foram deformadas dentro da sua casa. Elas foram feridas dentro da sua casa. E isso vai se refletir diretamente no relacionamento delas com Deus. Pessoas que têm dificuldade. Essa é aquela necessidade de pertencimento que a humanidade tem? Essa busca constante Eu preciso me pertencer a algo, a um grupo. a um grupo. O pertencimento está associado À à orfandade? Ou o pertencimento está associado à paternidade? Eu acredito, Alexandre, que todo ser humano ele busca esse lugar de pertencimento. Certo. Agora, eu acho que quando se há excessos, aí é onde que mora o problema. Às vezes é esse excesso. Isso. É interessante o que você está falando, porque a minha pergunta seria exatamente nessa linha. Qual seria, então, na sua visão, na sua opinião, o papel dessa figura de autoridade? Sim. E o que esse filho ou esse liderado deveria esperar dessa figura de autoridade? Nos papéis, o que seria coerente de um e do Papel outro? de quê? Papel da figura de autoridade. Tá. Aí a gente pode colocar o pai, o pastor, o líder, seja lá a figura de autoridade que representa Deus. Tá. Essa é a nossa premissa aqui. E qual é o papel desse filho, desse liderado, de alguém que é alvo dessa liderança ou dessa figura? Tem papéis diferentes aqui? Eles existem? É uma coisa inerente da vida? Como é que você Eu não enxerga? sei se eu consigo te explicar de forma clara o que eu penso, mas eu imagino que o pai é a minha primeira figura de autoridade. Ok. Meu pai é minha primeira figura de autoridade. Ele é aquele que, no primeiro momento, representa Deus, o meu herói. Né? Você vai ver uma criança, ela vai, de alguma forma, ela vai se espelhar no seu pai. Ela vai buscar parecer com aquela figura, né? Seja na forma de se vestir, Na seja profissão. se inspirando na profissão. Então, o pai ele tem essa responsabilidade de dar um destino para o filho. Eu acho que o pai falha quando ele não dá destino. Ele precisa dar esse destino, esse norte claro para o filho. E ele precisa preparar esse filho para se tornar um pai. Eu acho que esse é o papel primordial da figura biológica, da figura humana de pai, que vai remeter ao próprio Deus. Ok. Quando nós falamos de liderança, aí nós vamos ter um problema aqui. Quando eu não tive uma figura saudável de pai, então eu vou buscar essa paternidade nesse líder. Certo. Se esse líder não entende, E também falhar? se esse líder aqui não entende que a paternidade que eu estou procurando nele, ele não pode usurpar a paternidade do meu pai, ele vai se tornar um senhor sobre a minha vida. Deixa eu tentar explicar isso. Ele vai me escravizar. Ele vai me limitar. O que a gente vê hoje no Brasil, e eu tenho muito, vou ter zelo agora no que eu vou falar, Ok. talvez seja até um pouco pesado o que eu vou falar. Dentro dessa teologia, eu não sei se posso chamar isso de teologia, mas dessa teologia de paternidade, nessa ideia de paternidade que ficou, como é que eu posso dizer, mais conhecida nos últimos 20 anos para cá. Até então a gente não ouvia falar. Era discipulado, né? Era discipulado, era cobertura, essas coisas. Mas não sei se... Eu não lembro, porque eu também estava dentro do meio pentecostal, e como eu disse, isso no meio pentecostal... Pentecostalismo não trabalha a não ideia. se trata muito dessa ideia. Mas vamos dizer que de 15 anos para cá, isso entrou mais em voga. Mas o que acontece? Eu percebo que dentro dessa ideia da teologia da paternidade, ou dessa ideia de paternidade, alguns líderes se assenhoraram dos seus discípulos.
e de vez de tratá-los como filhos, os trata como escravos. Certo. Limita eles. Né? Aí a gente vê aquelas bizarrices que a gente vê no Brasil e fora do Brasil. Homens que querem ser quase deuses. Sobre Né? os liderados. Sobre os seus liderados. Beijam o anel, trazem A primícia. a primícia, mas eles usam isso de uma forma muito covarde, usam isso de uma forma muito covarde, porque pelo fato do indivíduo estar fragilizado, não ter tido um pai, não ter tido essa figura de autoridade, qualquer pessoa que possa representar esse pai para ele e que dê uma receptividade para esse sentimento, vai ocupar esse lugar nele. vai ocupar esse lugar e pode se tornar um abusador. Entende? A gente vê muitos abusos de ditos pais espirituais. A gente vê pessoas que são, de fato, humilhadas, Eu lembro feridas, machucadas por causa dessa possessividade. possessividade. Eu lembro do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele dizendo assim: ainda que vocês tenham 1000 tutores, 10.000 tutores, entretanto não tenhais muitos pais. Eu vejo Paulo fazendo uma diferença sobre a tutoria e a paternidade. Sim. Não é? E no que você me traz, me faz pensar o seguinte, e aqui também já é uma constatação a despeito da nossa caminhada. Existem muitos líderes que se apossam, e existem muitos liderados dependentes. Sim. É a fome com a vontade de comer. E aqui eu quero aproveitar para entrar num assunto interessante. Quem sabe é um lugar que a gente precise falar mais, como Sim. pastores, líderes, pais, que é a ideia da dependência emocional. Nós lidamos com um reino espiritual. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não é coisa. Sim. Não é? Então, veja, se nós percebemos a dependência emocional de um lado e do outro, tanto a dependência emocional do liderado, da figura do líder... segura aí o teu raciocínio para a gente não fugir. Aqui mora o perigo. O liderado que tem essa dependência emocional e o líder que tem uma ferida de orfandade e uma necessidade de autoafirmação. Esses dois dão um combo do inferno, irmão. É o vício e o viciado. Justamente. Por quê? Porque esse indivíduo, ele constata no outro a necessidade, que por contrapartida ele também tem a necessidade de ser validado, a necessidade de ser afirmado, e ele se torna, de fato, o senhor daquele indivíduo. E nós percebemos que isso vai gerar um relacionamento tóxico, vai gerar uma espiritualidade adoecida e vai gerar, por contrapartida, uma igreja doente. Talvez essa seja a maior problemática da igreja do século presente. E é exatamente aqui que eu gosto de chegar, porque eu gosto de ser ortoprático. Certo. Uma vez que a gente identifica lá o problema, reconhece um problema, que seja pecado ou que seja uma questão que precisa ser resolvida, está lá. O relacionamento do líder e do liderado, a paternidade que faltou, a orfandade vigente, tem um problema lá. Sim. Então, de que maneira a gente pode ser instrumento de Deus para trazer coerência, para trazer saúde para esses relacionamentos espiritualmente, emocionalmente, materialmente? Porque se Deus é restaurador, como nós cremos, se o amor de Deus é curador, reconciliador, se Deus faz convergir em Cristo, na plenitude do tempo, céus e terra, se o Joel, como profeta, profetizou que o coração dos pais se voltaria aos filhos e dos filhos aos pais. Né? É Malaquias ou Joel?
Malaquias. Tá, eu tô entendendo que é Joel que fala também. Tem a profecia que Nossos vem. filhos profetizarão. Profetizarão. É Malaquias que. Malaquias Ok. diz, e eu enviarei Confundi. Elias. Lidar com o pastor é bom por causa disso, que ele já te ajuda na hora. Então veja, existe uma convergência. Sim. Se essa convergência existe, como é que hoje, na prática, nós como líderes, nós como figuras de autoridade, podemos ser instrumento de Deus para sarar esse povo adoentado, ferido, machucado? Uau. Qual é a solução bíblica, emocional, material que o Jefferson vê ou desenvolve? Como é que você trata esses assuntos? Eu acho que a primeira questão, Alexandre, é a gente tratar o assunto. Ok. Tirar esse assunto de debaixo da mesa, trazer ele para a mesa, tratar ele como um problema real. Segundo, tratar da liderança, começar pelo cabeça, começar pelos cabeças, né? Eu acho que são assuntos que precisam ser abordados, e nós, como líderes, temos que ter um cuidado na formação dos novos líderes. Esses dias eu conversava com um pastor e eu disse, não basta ter uma teologia saudável, é preciso ter uma cabeça saudável. Sim. Você está falando de vida emocional? Vida emocional. Eu acho que esse indivíduo ele precisa ser sabatinado teologicamente, importantíssimo. Teologia é a ciência da igreja. Mas, de repente, eu posso ter um psicopata, irmão, na frente de uma igreja. Ávido por liderança e controle. Ávido por liderança, por controle, por possessão. E eu, como um formador de líderes, porque nós, pastores, formamos líderes. Sim. Precisamos gastar mais tempo, além de dar uma formação teológica para esse indivíduo, de sabermos se ele tem condições psicológicas De assumir um povo. de assumir um povo. Você lembra que teve um tempo aí que teve uma onda onde alguns líderes estavam tirando a sua própria vida? Lembro. E foi algo terrível, né? E eu estava pensando sobre isso, e eu falei, como é que pode homens teologicamente preparados passaram por um seminário, porque o perfil deles não eram de pessoas despreparadas. Alguns tinham até tido algum êxito ministerial, Sim. sabe? Muito, muito bom. Mas quando você olha para esse indivíduo, você pensa, como é que estava a saúde emocional desse cara? Como é que ele tratou as suas feridas, ou foi tratado? Porque tem um problema no meio da igreja, que é o quê? Tudo é demônio. Sim. É demônio. Demonizar toda a problemática que não conhece. Tudo que a gente não conhece, ou que a gente não consegue Ou não concorda, tudo que você não crê igual é demônio. É demônio. Aí tem uma questão prática, tá? Estou falando de forma prática. Isso seria um primeiro passo. Certo. Além do preparo teológico, o preparo emocional, sabatinar, tentar entender, ir para dentro da realidade desse indivíduo. Mas aí tem uma outra questão. Qual é a outra questão? Como a gente vai trocar a roda com o carro rodando? Porque na maioria das vezes esses líderes que já têm essas feridas emocionais, que já estão na frente e que estão formando esses outros líderes, são líderes que ainda não se resolveram. Sim. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu tô. Como é que eu vou preparar alguém emocional se emocionalmente eu não estou preparado? Você sabe que o que você está dizendo é interessante. Eu vejo a graça de Deus aqui, cara. Porque é como que se a gente estivesse falando assim, é um assunto que a gente não tem volume para ajustar. Sim. Então tá, se eu entendi o que você está colocando como prática solucionadora, é trocar a roda do carro enquanto ele está andando. Como é que faz isso? Aí nós precisamos de sabedoria de Deus. Por quê? Porque a grande maioria
desses líderes, eles já estão funcionando. E aqui tem uma diferença de funcionar e de fluir. Eles funcionam, mas não fluem. Por quê? São líderes que estão com problemas sérios no casamento, líderes que estão com problemas sérios na criação dos seus próprios filhos, líderes que estão com uma problemática terrível nas suas emoções, e que, a despeito de tudo isso, estão funcionando dentro da obra, estão alcançando vidas, estão ministrando, mas percebe comigo que eles não têm como dar o que eles não receberam? Eles não têm como dar aquilo que eles não E receberam. quem pararia esses líderes? Cara, não sei como pará-los. Eu acho que um missionário amigo, Maurílio Lucena, ele fala uma frase para mim muito tremenda. A gente já esteve na África algumas vezes, e a África é um lugar de órfãos. Sim. Toda igreja na África tem pelo menos 60, 70 órfãos. Então, tu imagina como é que é aquilo. Abuso, meu Deus, é um campo fértil para todo tipo de maldade. E nós conversando, e o Maurílio, louva a Deus pela vida dele, se ele estiver vendo aí o podcast, o Maurílio está construindo escolas, está construindo igrejas, está construindo coisas lá poderosas em Deus, no Malawi e em Moçambique. Certo. E uma das nossas falas foi a seguinte, cara, a gente não tem muito como fazer com aqueles que já estão fazendo. Certo. Mas nós temos que investir na próxima geração. Então, nós começamos a trabalhar, ou devemos trabalhar, com a próxima geração. Para que, de alguma forma, a misericórdia de Deus alcance os nossos irmãos e eles percebam a necessidade de parar. Às vezes, vai ser muito difícil para um pastor ele entender que ele precisa ser cuidado. Eu acho que esse é o maior tabu ou a maior dificuldade de quem exerce autoridade e ministério. Se a gente falar aqui, como é que a gente vai trocar a roda Do carro com ele andando. com ele andando? Eu daria alguns exemplos. Por exemplo, na cidade nós temos o Conselho de Pastores, Certo. que é uma autoridade da cidade. Mas nós percebemos que nós temos a diversidade. A diversidade é maravilhosa. Mas eu tenho alguém lá que concorda com essa ideia de paternidade, que concorda com essa ideia de uma igreja apostólica, mas eu tenho lá alguém que não concorda. Então, há uma dificuldade aqui, Sim. teológica talvez, né? Mas nós temos instituições dentro do Brasil, MFI, é isso? Sim, eu sou membro do MFI. MFI, e tantas outras que trabalham esse pastoreio de pastores. Eu acho que a chave está aqui, pastoreio de pastores. Tá. Agora, a gente tem que ter um pastoreio de pastores responsável, aonde alguém curado esteja habilitado para curar. É interessante ouvir você, pelo seguinte, eu creio muito que a cura, a restauração da orfandade, da falta de pertencimento, da ausência dessa figura de paternidade se dá também pelo reconhecimento da questão e a partir do momento que você reconhece Deus como Pai. E uma outra maneira que eu tenho enxergado de resolver esse problema é esse órfão virando Filho homem, ou filho, mulher. E eu vou te dizer por quê. emancipado. Ele precisa ter autonomia. Tem uma frase que eu ouvi, não consigo passar o crédito agora, que eu não lembro quem foi que me disse. Filho não prospera. Uau. Então veja só, eu entendi quando você disse assim, filho no sentido de ser filho de Deus, de reconhecer sua identidade. Eu entendi que foi isso que você quis dizer. Veja, só existe um lugar para o filho, se o pai dele for Deus. Porque todo filho biológico foi feito para crescer. Sim. Para se tornar pai, para crescer, para Foi multiplicar. aquela conversa que eu falei que o pai gera outro pai. Isso. Então, na minha concepção, na humilde experiência e humilde opinião, todo órfão precisa virar pai. Tá.
Todo órfão precisa vir à Mas como mãe. ele precisa ser habilitado para se tornar Eu vou pai? te dizer, é exatamente quando ele reconhece a figura do Pai Celestial. Uma vez que a figura de autoridade, se o pai biológico é só a representatividade de Deus na terra, ele agora entendeu que ele não precisa mais desse intermediário. Sim. Ele não precisa mais desta afirmação. Ele não precisa mais dessa proteção. Ele não precisa mais desse sustento. Porque agora ele é um com o Pai. Tá, então peraí. Deixa eu concluir. Eu só preciso entender uma questão. Vai lá. Então ele não precisa de uma figura de autoridade mais. Ele não precisa da figura de autoridade para ele ser filho de Deus. Não, isso eu concordo. Ok? Ele não precisa da figura de autoridade para ele necessariamente ser o pai. Quando ele reconhece que a figura de autoridade está apontando para o Pai Celestial. Sim. Quando ele passa a caminhar com um líder sobre a vida dele agora, é pelo princípio de não andar sozinho. É pelo princípio da honra. É pelo princípio da concordância. É pelo princípio da unidade. E não mais pela necessidade do destino, necessidade da direção, Sim, não, aí necessidade. ele já tem. Então veja, se um órfão encontra em Deus a paternidade e ele é curado, ele perdoa as figuras de autoridade terrena que representavam Deus e que talvez falharam com ele. Se um órfão vai lá e se perdoa e também alinha a expectativa dele, vê que a expectativa dele estava equivocada a despeito das figuras que representavam Deus. Agora ele se acertou com a figura e ele se acertou na sua expectativa. Ficou ele o Criador. Sim. Quando Deus cria o homem, Jefferson, e eu sei que de Bíblia eu não preciso te ensinar, que você tem Bíblia. Quando Deus cria o homem, ele dá uma ordem. Certo. E a primeira ordem de Deus é domine, governe. O homem foi criado por governo. Quando o texto de Gênesis 1, 26 diz assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A gente, por muitos anos, estudou o que é essa imagem e semelhança de Deus, e a gente disse que, acertadamente, é porque nós somos seres inteligentes, a gente pensa, a gente tem atributos de Deus, é racional, e a gente lida com a forma ou com o ser imagem e semelhança de Deus nesses aspectos. Mas no próprio texto, a primeira menção do que é ser imagem e semelhança de Deus é ter domínio, é ter governo. Governo. Ok, como é que eu vou ter governo uma vez que eu sou uma criança recém-nascida? Não tenho governo. Sim. Eu tenho a natureza de um governante. Eu tenho a natureza, pelo fato de ser imagem e semelhança. Essa figura paterna tem a responsabilidade, como você já bem disse, de me projetar, de dar destino, de dar direção, de me habilitar. Quando isso acontece, chega o meu momento de ser autônomo. E quando eu digo autonomia, eu não estou dizendo que nenhuma hipótese a gente continua debaixo de princípios. Só que agora a gente não tem mais a necessidade. Certo. A gente não precisa mais Então, que alguém diga, vá. Essa é a questão saudável. Ok, então, deixa eu concluir saudável. isso aqui. Ó. Como é que eu vejo a cura da orfandade? Sim. Pela autonomia. É quando o órfão é curado, alinhado na sua expectativa, é quando esse órfão enxerga que aqueles que deveriam o habilitar, se falharam, são passíveis de erro, então precisa perdoar. Então eu estou falando aqui de liberar perdão, eu estou falando aqui de ser sensato, porque você também pode ter tido uma expectativa que não era. E a partir disso, eu reconheço a fonte originária da paternidade. A Bíblia fala que Deus é o Pai dos espíritos. Pai de todos. Quando um homem se torna homem, ele deixa de ser menino, não foi o que Paulo disse? Ele disse assim, quando eu era menino, eu pensava como menino. 1 Coríntios 13, Então, né? na minha opinião, e naquilo que eu tenho entendido de Bíblia, de restauração, para cura de orfandade, para cura de rejeição, filho não prospera. Enquanto eu olho Deus como o Pai e me vejo como filho de Deus, eu estou olhando para a figura máxima. Não tem como um discípulo nesse sentido ser maior do que o seu discipulador, o seu Senhor. Então Deus é Pai. Agora, aqui nessa terra, todas as vezes que eu olhar um homem que foi uma liderança sobre minha vida, eu devo honra, devo respeito, devo lealdade. Só que enquanto eu não me enxergo como esse Pai,
Quando eu não me enxergo mais como esse homem, agora com autonomia, dominando, governando sobre as coisas criadas, eu permaneço com a ferida aberta. Então, peraí. Parte da minha ferida é porque eu não me posiciono no meu domínio. Nós estamos falando da cura, certo? Sim. Como é que eu enxergo essa autonomia? Eu não preciso, então, de alguém que me dê essa compreensão. Isso é uma compreensão, uma busca solitária? Eu não disse que é uma busca solitária e não disse que a gente não precisa de alguém para dar compreensão. O que eu disse está associado àquele princípio anterior, que lembra da busca por Deus? Sim. Você cai para dentro de si. Então, Justamente. essa busca solitária, aparentemente solitária, não é, porque tem pelo menos 3 presentes. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a gente vai perceber o seguinte, eu entendi claramente o que você está me falando. Você está me falando que a cura da orfandade é o reconhecimento da paternidade de Deus. Ponto. Isso é a cura. E nisso não existe nenhum tipo de confusão ou divergência. Ok. Eu sou curado quando eu, de fato, reconheço a paternidade de Deus. E aí me torno autônomo, porque agora eu me tornei homem. Deixei de ser menino, cresci, maturidade. Ruiós, eu acho que é isso, né, no grego. Me tornei maduro. Isso é uma questão espiritual, espiritualidade, até porque a Bíblia trata a imaturidade como carnalidade. Isso é uma questão totalmente espiritual. Mas quando a gente fala da questão de termos pais, e esses pais não é de tornar uma dependência, entendeu? Não é essa a questão que eu estou falando. Você precisa ter um pai porque você precisa se tornar um filho. Não é isso. Não é sobre dependência. Mas é justamente por habilitação. Porque eu preciso de um aio, seria essa palavra, né? Aio. O que habilita? O que habilita. O discipulador. Um discipulador. O mestre. Um mestre, alguém que me aponte esse destino uma vez que eu não tive lá atrás. E estou perdido por causa disso. Continuo na orfandade porque eu estou ainda perdido. Então você está separando a cura da orfandade da habilitação para funcionar? Não. Então como é que você falando converge? Se o cara curado em Deus, reconhecendo a paternidade de Deus, está curado. Justamente. Ele agora precisa ser habilitado. Não, é isso que você está dizendo? Não, eu estou dizendo que essa cura é habilitação. Ok. Essa cura é habilitação. De Deus. Que vem de Deus. O que eu estou dizendo é que dentro desse processo, Deus usará homens. Veja, isso é, sem dúvida, que Deus usará homens. É aqui que eu quero chegar. Porque quando a gente fala, não, eu vou me encontrar, legal, eu vou me encontrar. Vai ser uma busca dentro de mim, por meio da palavra, mas eu preciso primeiro reconhecer que eu tenho essa ferida aberta. Em algum momento... Sozinho ou com alguém te orientando? Eu preciso de alguém. Na grande maioria das vezes, quem está debaixo de uma condição de orfandade, ela não percebe. Então, você está dizendo que para a gente reconhecer que é órfão, precisa de alguém. Eu estou dizendo que dentro do processo da cura, eu preciso de alguém. Dentro do processo da cura, de orfandade, eu preciso de alguém. Então, veja só, essa pessoa que é órfão, ou literal ou emocional. Na maioria das vezes eu vou dizer que nos dois... o sentimento talvez seja o mesmo, né? Aí ela então buscou pessoas e pessoas deram a direção para ela. Não é que ela buscou pessoas. Vamos lá. É por isso que eu estou falando que a questão de nós trocarmos a roda do carro com ela correndo, né? O carro andando. O que acontece aqui? Na maioria das vezes eu vou repetir aquilo que eu recebi. Qual é a importância da pessoa no processo de cura? Qual é a importância da pessoa que orienta no processo de cura da orfandade para você? De 0 a 10. Para mim, a importância talvez seja 6. 6 a 5. Então, você está dando uma margem de 4 para não precisar de uma pessoa para orientar. Por quê? Porque na tua lógica deveria ser 10. Então, mas aí eu não posso anular, aqui é onde eu estou falando, eu não posso anular a questão de uma presença paterna. Em algum momento,
Vamos entender isso aqui. Porque na tua lógica, você está me dizendo assim, não se precisa da figura, porque agora eu tenho uma figura máxima. Eu entendo essa aí. Essa ideia eu entendi, clara e perfeita. Ok. Só que essa figura que vai me levar a entender Deus como Pai, ela precisa existir em algum momento. Ela não precisa ser algo que vai estar ali me limitando. Então, mas é exato, o que eu falei foi o seguinte, ela já existiu. Sim, e E ela foi, falou. e foi o pai ou o líder do passado. Então, filho, aqui que eu estou querendo te falar. Na maioria das vezes, a Então, filho, orfandade... a Você orfandade... tem costume de chamar os outros de não filho? tem jeito, é filho. A orfandade foi gerada exatamente na infância. Por essa figura que já Por existe. essa figura que estava aqui. Ou seja, já teve. Quando tem essa outra questão aqui, esse indivíduo está dentro de uma busca em que ele precisa de discipuladores. É isso que eu estou te dizendo, Jefferson. Ó, eu estou concordando com você que precisa, e eu já disse, já teve. Sim, Só que esta figura falhou. mas esse Aí então você indivíduo- está dizendo que precisa de mais um para orientar? Então tem a figura que é o pai, e aí esse pai falhou, Sim, ok? E então essa pessoa que teve o pai que falhou, entrou numa busca de cura na relação com Deus. mas ela não busca essa cura. Como não? Na grande maioria das vezes, essa pessoa, ela nem sequer tem o conhecimento que tem essa ferida aberta. eu tô na minoria, então. Porque o que aconteceu comigo foi assim. O meu pai, ele foi incrível em tudo aquilo que ele pôde fazer. Sim, O meu líder foi incrível em tudo aquilo que ele pôde fazer. E eu continuava com a sensação de órfão. mas aí era uma questão pessoal. Ok, aí eu alinhei minha expectativa, Alinhou, perdoei as partes que eu precisava perdoar. sim, Ainda assim, eu precisava então reconhecer quem era o meu pai. o Senhor. Exato. Justo. Então, os dois aqui apareceram nesse processo. Quando eu definitivamente me tornei homem, adulto, e agora reconheci a figura paterna de Deus, Justo. não tinha mais um homem para me orientar. Eu não preciso ser um filho, ou o fato de eu ter me tornado um homem, ou ter me tornado, como é que se fala? Eu usei a palavra agora há pouco. Eu agora estou. O Ruiós? Não, é maduro, mas tem outra palavra. Quando eu sou emancipado, Tá. o fato de eu ter me tornado emancipado não anula a figura de um pai. Então, não foi isso que eu disse. Entendeu o que eu quero dizer? É exatamente aqui onde está a questão. Não, Eu não anulo eu a entendi o que figura você do disse, líder. mas eu não disse que anularia a figura do Entendeu? líder. Eu não anulo a figura do líder, eu não anulo a figura do pai. Eu vou falar em outras palavras do que Porque eu a estou impressão dizendo. que dá, aí foi a impressão que eu tive, que Eu talvez eu entendi. alguém vai ouvir e vai ter a mesma impressão que eu. Tipo, eu sou curado da minha orfandade e agora eu não preciso de uma figura, de um homem para me dar direção. Correto. Eu tenho agora autonomia. Ok, Isso é maturidade. ok. Mas dentro do processo, porque o que eu estou tratando ainda é a questão do processo. Existem exceções. Talvez você tenha sido uma exceção. Talvez você tenha sido uma exceção. Então, eu penso que não, porque naquilo que você está falando, eu tive duas figuras. Eu tive Então, pessoas. Então, essas pessoas, elas trouxeram cura dentro da área da orfandade. Não correto? trouxeram. Então, Foi isso que eu disse, não trouxeram. quando você vai experimentar a cura, quando é que você experimenta a cura? É exatamente quando eu reconheço que esses dois aqui não me preenchiam, porque eu estava com a expectativa equivocada. Então, tem erros aqui e tem erros aqui. Então, quando a gente coloca a expectativa que deveríamos colocar em Deus e em homens. Não, é isso que eu estou dizendo. Tem a minha expectativa e tem esses erros aqui. Não, tá, eu entendi. Agora eu entendo o seguinte, que você está me falando que quando eu coloco as minhas expectativas que eu deveria colocar em Deus em homens, Então, aí eu gero exatamente isso que eu essa estou ferida. te falando. Sim. É exatamente isso que eu estou te falando. Se a gente continuar, pelo menos penso eu, pavimentando um caminho de cura para a orfandade, com base nos homens ou nos líderes que nos precedem e que muitas vezes de bom tom nos lideram, a gente continua centralizando a expectativa No na homem. pessoa errada. Mas aí que está. Dentro desse processo, nós não tiramos a centralidade de Deus. Então, não tiramos. Não tiramos a centralidade Não tiramos. de Deus. A cura
vem de fato por reconhecer Eu a entendo paternidade que o de que Deus. você está falando é só o fato de orientar no caminho. O que eu É estou disso que nós falando estamos é o falando. quê? É de homens habilitados, curados, sarados para sarar. Porque o homem que, por exemplo, você entende que nesse momento em que você reconhece a paternidade de Deus, reconhece a limitação dos pais, dos líderes Ok. que você teve sobre a tua vida, perdoa eles, se resolve, ajusta a tua expectativa e agora assume de fato a tua emancipação espiritual quanto homem, você está curado, correto? Certo. Dentro dessa cura, é aqui que eu entro. Você curado, você torna-se um agente de cura. Então, eu estou entendendo que você está falando o seguinte. A partir do momento que eu estou curado, eu vou ser o orientador para o próximo. Não é questão de ser orientador, mas é uma questão de que, dentro da linha de reprodução, vamos dizer assim, você consegue reproduzir de forma mais saudável do que alguém que ainda não foi curado. Ó, Entende o que eu estou te falando eu, ou en- não? eu penso que eu entendo. É como se você apontasse o caminho. Nós estamos hoje aqui dentro de uma conversa, nós não Certo. estamos discutindo. Vamos lá. Certo. Você está apontando o caminho e dizendo assim, cara, eu sei qual é o caminho. Porque talvez esse indivíduo que está nessa busca constante diante de homens, diante de validação, diante dessa cura de paternidade, ele não tem alguém que tenha uma vida saudável e um nível de Pra ele cura modelar. para ele modelar, ou para ele, no mínimo, fazer isso aqui, ó, querido, é por aqui o caminho. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo que Deus usa homens, eu estou dizendo, poxa, nosso problema na nossa geração é o quê? É que o cara que ele veio aqui, ele não foi curado, ele vai gerar um monte de outras pessoas dependentes emocionalmente. Ok. E é o que a dele. gente não concorda. É o que a gente não Isso. concorda. A gente está junto nisso. Aqui está nossa questão. Deixa eu só. Esse cara vai reproduzir algo que ele não foi sarado. Ok. Aí, quando eu falo assim, paternal, nós não podemos anular a presença de homens dentro desse processo. Eu estou falando assim, poxa, se você está curado, se tem homens curados, se tem uma liderança curada, essa liderança Ok. entende, alcançou e resolveu seus problemas com a questão da orfandade, com os seus problemas internos. Esse cara tem habilitação suficiente para pegar alguém e não fazer dele um escravo. Eu entendo isso que você está falando. Porque quando eu faço alguém filho, eu não faço dele escravo. A paternidade saudável, ela vai conduzir o Eu filho entendo. à Então, emancipação. esses últimos 3 a 5 minutos que a gente conversou aqui, está fundamentado então no que você percebeu ou que talvez pareceu. Em que sentido? Por exemplo, você disse assim, ó, aqui talvez para quem está nos escutando, parece que não precisa. Então você ficou com a sensação que na minha fala, Justo. parecia que não precisava de gente. Justo. E agora, o que a gente conclui disso O que a gente tudo? conclui é o Qual- seguinte. a questão era, parecia Parecia. que não precisava de homens. Aí já ficou claro que não foi assim que eu disse. A ideia que eu tive foi o seguinte. O que eu estou te falando foi exatamente isso. Eu preciso de líderes curados. Certo. Líderes resolvidos a sua questão de paternidade Ok. para gerar filhos livres que possam crescer e se emancipar. Então, filhos de espiritualmente. quem? De Deus. Ok. Por quê? Qual é o problema? O que a gente vê, e por isso que eu falei das bizarrices, lembra lá atrás? Que eu concordo plenamente com o que você disse. Eu não discordo com o que você disse. Só parecia que eu não- Eu só estou colocando para você, e talvez para quem esteja nos ouvindo, o fato do que pareceu o seguinte, cara, eu me encontrei sozinho com o Senhor. Não preciso de homens aqui, porque os que tiveram falharam, então eu não precisei mais de homens. Ok. Aí eu falei, talvez você seja uma exceção. Porque dentro do processo, eu concordo com você que, poxa, legal, eu teve um líder lá que não me resolveu, meu pai não me resolveu, e eu, quando reconheci a paternidade de Deus, fui resolvido. Ponto. Até aqui está tudo bem. O que eu estou te dizendo agora é que isso te habilita para que você seja um pai saudável, e não só na tua questão biológica, mas na tua questão espiritual,
conduz a Entendo. outros para a emancipação. Eu entendo. E eu concluo ainda dizendo o seguinte: e se conhecer a Deus, ou se relacionar com Deus, ou ser tratado e transformado direto com Deus for o padrão? Também. Porque é o seguinte. Mas aí é que tá. Não, deixa O fato eu de ter terminar. um ser humano, Deixa eu não terminar. diz que você não vai se relacionar com Deus. Não, deixa eu terminar, pô. Termina. Tu me deixa terminar? Vamos sair no tapa aqui hoje. Então veja, a gente está acostumado a dizer exatamente isso. Homem precisa de homem, sim ou não? Eu Sim. concordo com isso. Sim. É assim que a Bíblia ensina. Quando eu falo assim, ó, esse não funcionou no sentido de não foi o que foi o catalisador para a minha mudança, esse também não, e eu me encontrei com Deus ali e fui curado. Certo. Se esse é o padrão Em que sentido? de encontrar Deus Sim. e de, veja, se Mas eu o ficar, padrão- se eu ficar o tempo todo esperando, tendo que ter um homem Condicionado a um homem. condicionado ao homem, eu vou ficar o tempo todo aumentando a possibilidade de falhar e de retardar o Sim. processo. Não é que a gente abre mão Eu entendi. do cara que orientou. Eu Mas não tenho eu- problema com essa visão. É a mesma visão que eu tenho. Eu só estou dizendo que é importante, se a gente sabe que não tem problema, bom, buscar a Deus direto não é problema. Quando o cara fala assim, olha, mas vai passar a impressão de que não precisa de homens. Não, querido, vamos lá. O que eu estou defendendo, para ficar claro, o que é que eu estou defendendo? Que a gente precisa de homens. O que eu estou defendendo é que homens sarados, líderes sarados, Ajudam outros. geram filhos curados. Por exemplo, se eu resolvo um homem dentro dessa condução do discipulado saudável, não trazendo ele para mim, mas apontando ele para Deus, e esse homem se encontra com Deus, se resolve na sua orfandade, fecha as suas feridas, logo ele se torna um homem com mais possibilidade de gerar um filho curado, biologicamente, como pai. Resolve. Ele vai ter mais possibilidade de ser esse pai, Biologicamente. biologicamente. Ok. Ele vai dar destino e vai conduzir o seu filho para a maturidade. Como líderes doentes, aonde que eu quero chegar? Líderes doentes. Aí tem uma diferença da tua expectativa para aquilo que você quer receber, aquilo que o teu líder tem para te dar. Certo. Entende? Um dia desse eu tive uma conversa com um liderado e ele fala, poxa, eu sinto falta disso, eu acho que isso, aquilo. Eu falei, tá bom. Eu falei, vamos alinhar aqui uma questão. A tua expectativa é uma. O que eu tenho para oferecer Ok. é outra. Então, o que falta talvez é você entender que a tua expectativa nem sempre vai ser suprida aqui. Mas quando esse líder aqui está no nível de cura como você está, é muito mais fácil você gerar líderes curados do que aquele outro líder que já está adoecido, que ele cria padrões. O padrão de repetição é claro. Tá. É isso que eu quero falar. Se eu estou entendendo o que você está defendendo, é que você, então, está dizendo assim, Alexandre, você curado, aumenta a possibilidade de outras pessoas serem saudáveis. Aumenta que você a tá possibilidade de você ter filhos Isso. saudáveis. É isso que você está falando. Sim. Então, eu entendi isso. Aí eu vou e retorno para você dizendo o seguinte, ainda assim, Certo. por mais sarado que eu esteja, e por mais que eu aumente a minha possibilidade de gerar liderados saudáveis, Sim. depende mais dele do que de mim. Sim. Mas em nenhum momento eu estou tirando a responsabilidade dele. E eu quero antecipar exatamente essa sensação, porque a responsabilidade, em última análise, de alguém ser transformado, curado, é dele. Sim, mas aí não há problema. Não há discordância nisso. Então, eu só penso, pode não haver discordância, mas é como que se a gente deixasse uma perninha Uma para... perninha sobre o quê? A mesma fala que você teve assim, ó, dá a impressão de que não precisaria do homem ou da pessoa. Quando a gente entende que o cara saudável aumenta a possibilidade de curar o outro, isso é verdadeiro, porque ele vai ser... Se a gente for para as escrituras,
Aí a gente vai pegar o seguinte. Temos tempo ainda? Ó, dentro das Escrituras, o que é que eu entendo? Eu vou ver o padrão de Abraão, Certo. de paternidade. Dentro da espiritualidade, dentro do que era o relacionamento de Abraão com Deus, Abraão vai forjar Isaac. Cara, da mesma forma. O Isaac é o cara que, quando eles vão subir lá no Monte Moriá, o Isaac sabia que estava faltando para o sacrifício. Ele entendia sacrifício, que o pai transferiu para ele viu o pai fazer aquilo. Por isso que ele faz as perguntas. Ele faz as perguntas, né? Deduzimos olhando para o texto. Mas aí nós vamos ver o Isaac reproduzindo comportamentos do pai. Ele reproduz de forma indireta ou direta. Você vai ver o Abraão que deitou com Agar, preferindo mais o Isaac, desdendo e levando o Ismael. Depois tu vai ver o Isaac amando mais o Esaú do que o Jacó. Depois você vai ver o Jacó amando mais o José e o Benjamim do que os demais. São reproduções de paternidade. E você acredita que isso acontece por quê? Por causa de coisas que foram tratadas. É por causa do Abraão ou é por causa de Isaac, que o Isaac repete o padrão? Começa pelo Abraão. Começa pelo Abraão. E a Isaac repete por causa do Abraão. O Isaac tem um padrão. Todos nós somos no primeiro momento você sai de sua casa e você reproduz a cultura da sua casa. Primeiro momento. Até você encontrar quem você é como indivíduo e chegar a esse nível de maturidade, você acaba reproduzindo. Certo. E quando você se torna, então, um indivíduo que tem a maturidade, o que você faz? E aí você vai desenvolver a sua cultura, a sua casa. Isso. A sua personalidade. Aí você já está no nível de cura. O que eu quero dizer é o seguinte, se a liderança, quando eu falo de homens, eu falo e jogo a responsabilidade na liderança no que tange ao quê? Se os nossos líderes não são sarados, se os próprios líderes estão com problemas seríssimos na questão da sua paternidade, da sua identidade, o que eles vão gerar? Eu não tenho como gerar coisas diferentes daquilo que eu sou. Quando eu falo paternal, alguém curado vai gerar pessoas curadas, eu estou falando pelo princípio de que você vai reproduzir comportamento. Se você vem de uma liderança abusiva, se você vem debaixo de um pastorado, ou de um cajado, ou de uma liderança, a tendência é você reproduzir o que aquela liderança faz, ou você vai ao extremo da reprodução, ou você falou, repele. Ou você repele. Você repete ou rebela. Quer ver? A gente vive numa geração hoje altamente libertina. E na maioria das vezes essa geração libertina, ela é fruto do quê? De uma criação totalmente fechada, não era? Rígida, de pancadaria. Aí, ou tem aqueles que a gente vai encontrar que repetem o padrão, ou repeliram o padrão. Entende? Então, quando eu falo que, olha, uma paternidade bem resolvida vai gerar filhos bem resolvidos, porque esse indivíduo, ele vai reproduzir, ele vai ser apontado, ele vai receber destino. E, na tua opinião, qual que é a importância da autorresponsabilidade nesse processo de formação? Qual é a autorresponsabilidade? É auto, cada um tem a sua. Sim. Qual que é a importância no processo da transformação? No processo da transformação, o que é que acontece? Quem é responsável pelo quê? Eu sou responsável por te ensinar os princípios. Você como líder. Como líder e como pai. Ok. Eu ensino princípios, eu ensino o caminho e eu aponto o alvo. Então, é nesse aspecto que você diz que se o líder estiver sarado, ele aumenta a possibilidade do liderado ser sadio. Sim, por quê? Porque esse líder, se ele não está sarado, como é que ele vai te ensinar um padrão que ele não conhece? Então, eu ainda acredito que é possível em que medida? Porque ele se torna um fariseu. O fariseu sabia o princípio. E ele ensinava, só não vivia. Então a diferença pode ser do pai
É possível. com o coração correto e não como um fariseu. Mas tu entende comigo que a exceção não se torna regra? Claro, sem dúvida. São exceções. Sem dúvida. Porque na maioria das vezes vai ser trágico, mas vai haver Sabe uma reprodução. coisa que eu percebo? É como que se a gente está fundamentado em uma coisa. Eu estou fundamentado no ponto de quem precisa ser autorresponsável Sim. e o cara não precisar necessariamente ter que depender, e você está levando a importância do cara que está sarado. Segura aqui. Eu não estou dizendo que você precisa ser dependente de ninguém. Ok, Não é essa a questão. ok. É essa a impressão que dá. Então, não é essa a questão. O que eu estou dizendo é que se eu tenho alguém curado, Facilita a transformação. eu vou diminuir o tempo, eu vou diminuir os riscos. Eita, nós estamos quase, não estou lendo não consigo chegar. Já estamos chegando. Olha só, qual é a questão aqui? Eu não estou dizendo que a autorresponsabilidade não exista. Não é isso. Eu estou falando sobre padrões saudáveis. Se eu tenho um homem curado, um homem bem resolvido, qual é a possibilidade dele gerar homens bem resolvidos? Ok, aumenta a possibilidade. Se eu tenho uma liderança saudável, curada, que já conhece o caminho, Aumenta a possibilidade. ele vai gerar. Porque enquanto eu estou perdido, é igual, por exemplo, nós temos hoje GPS, correto? Certo. Antigamente a gente saía de casa com o mapa ou com o número da rua. E aí eu saía de casa para ir ao centro de Santos, na rua Brás Cubas. E eu não sabia onde ficava a rua Brás Cubas. E eu saía, pedia informação para parava lá no posto de gasolina e dava, meu Deus, é aqui, vai ali, entra aqui. Eu demorava, às vezes, 1h30. Com o GPS, eu consigo chegar lá e me resolver em 30 minutos. Eu ganhei tempo dentro do processo. O que eu estou dizendo não é que anulamos aqui a autorresponsabilidade. Eu estou dizendo que se você tem padrões saudáveis, se você tem um líder saudável, se você tem um pai saudável, se esse líder consegue exercer essa paternidade saudável, porque é um assunto bem legal também, o que é uma paternidade saudável? Sem dúvida. O que é uma paternidade saudável? Se eu tenho uma paternidade saudável, qual é a paternidade saudável? Eu vou preparar o meu filho para se tornar um pai, para se tornar um homem. Isso é uma paternidade saudável, sendo bem pragmático. Se eu tenho isso, eu vou diminuir esse processo. Eu vou gerar menos pessoas doentes. Porque concorda comigo que se eu estou debaixo de uma liderança adoecida, eu vou adoecer? Concorda comigo? Não, Se eu estou debaixo de uma liderança eu adoecida, não concordo. é padrão. Pega aí a Porque, grande então, ó, maioria. nesse aspecto, eu estou jogando toda a responsabilidade para o líder. Não Eu é estou pro absorvendo, líder. então, a liderança dele. Eu Existem- posso sair debaixo dessa liderança. Mas então, querido, aí que eu estou te falando. A autorresponsabilidade entra onde? Exatamente aqui. Se eu estou vendo que a liderança está doente, Mas como eu ele saio debaixo consegue- dela. Mas então, para você ter essa visão, você precisa ter padrão. Então, esse padrão que você está falando é o seguinte: você está dizendo que o cara chegou cru e ele não tem referência do que é liderança, Ele não sabia? tem reverência. Tem um monte de gente que está debaixo de liderança adoecida, abusiva, até hoje. Então- você vai chegar em alguns lugares. Ok, a pessoa não tem consciência. Ela não tem consciência. Aí fica lá embaixo. Entendi o que você Tá- falou. Tá entendendo o que eu estou te Sim, falando? entendi. É exatamente isso. Ele vai reproduzir o quê? Só pra Porque ele não tem consciência, Porque ele ele não tem permanece. consciência, ele precisa ter conhecimento da palavra. Lembra que eu te falei que a palavra vai Lembro. fazer você... Onde foi que você enxergou e chegou à autoconsciência de que, poxa, eu preciso mudar, não tem nada a ver com meu pai, não tem nada a ver com a Aham. minha liderança? Com a palavra. Foi quando você foi para a palavra, E correto? essa liderança doente não vai mandar esse cara para a palavra. Ele não vai mandar para a palavra, porque ele vai te governar segundo Entendo. o seu próprio padrão. A gente tem gente que ele tem tudo sobre o líder dele e não tem nada sobre Jesus. Em todo tempo ele está apontando para a figura humana dele. Sim, ok. Por quê? Porque é a autossatisfação de que eu tenha súditos. E nós vamos ver, é difícil a gente ver isso hoje. Nós Não. estamos numa cidade que não tem isso, graças a Deus, né? É. A gente não tem esse problema aqui. Então, entende? Tu tá entendendo? Chegamos num denominador comum. Ok, entendi.
Porque aqui, eu não estou dizendo que você não tem autorresponsabilidade. Aham. Eu só estou dizendo que é muito difícil alguém que está debaixo dessa liderança adoecida enxergar. Vamos marcar o segundo? Vamos. Aí nós saímos no tapa na segunda Rapaz, vez. você acompanhou até aqui. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você foi corajoso, você foi constante, você quis ver briga, né? Quase. Hoje a Marcela gostou, a Marcela gosta assim, ó. Você acompanhou o Paternalcast, nós falamos hoje sobre orfandade, rejeição, paternidade, e esse assunto com você, Jefferson, foi muito interessante. Eu tinha certeza que ia sair coisa boa aqui. Que ia dar briga. Eu tinha certeza que aqui a gente ia subir um degrau na nossa amizade. Amém. Então, eu quero que você, se você ainda não fez, curta, compartilha, se inscreve nesse canal, segue lá. Qual que é teu Instagram, Jefferson? Apóstolo Jefferson Silvestre com 2 E no final. Então segue o Jefferson lá, tem muita coisa boa. Quero que você também siga o Alexandre Paternal, se você ainda não segue. Se fizer sentido para você, se de alguma maneira você aprendeu, se de alguma maneira você foi encorajado, eu quero te animar a nos seguir e compartilhar esse conteúdo. Ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário, vê se você pede para nós aqui um encontro 2, para a gente continuar falando de orfandade, paternidade. E aí a gente entra com aqueles capacetes, aqueles peitoral. Por favor, já vou vir colete à prova de bala. Deus abençoe muito você, viva bem, funcione, até o próximo. Deus Tchau. abençoe. Obrigado, Jefferson. Incrível. Deu